Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal A Caminho de Casa. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Ângela. É um prazer receber você aqui. E se você já me conhece, é um prazer receber você de volta no nosso canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês o cenário novo do canal A Caminho de Casa. Um cenário pensado para trazer mais conforto, para trazer mais a atração de vocês, o olhar de vocês para o meu canal, para que a gente consiga cumprir juntos o nosso compromisso da propagação, né? Antes de começar o tema do vídeo de hoje, eu peço que você, por favor, se puder, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, pois na medida que você curte os meus vídeos, que você curte os vídeos dos propagadores, você auxilia para que esses vídeos eles sejam repassados para mais pessoas, para que a gente consiga levar a informação para mais pessoas, que você também, especialmente hoje, se puder, compartilhe esse vídeo, porque vai ser o que eu vou trazer aqui é um conteúdo muito importante, é um conteúdo amparado em provas, em evidências, em documentos, né, que vão auxiliar na sua convicção, que vão auxiliar talvez numa mudança de pensamento que você podia ter até hoje sobre o tema que nós vamos abordar aqui, e que pode auxiliar inúmeras outras pessoas, além de você. Então eu peço que você, por favor, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa levar a verdade para casa de mais e mais pessoas, tá bom? Também peço que se inscreva no meu Instagram, que você siga lá o A Caminho de Casa, que também está no Instagram, também está no TikTok, para que o conhecimento ele seja propagado cada dia mais, com mais intensidade e com mais verdade, certo? Vamos começar o vídeo de hoje? Então vamos lá. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é um tema muito importante, é um tema que exige de mim muita responsabilidade, no qual, na verdade, eu passei alguns dias pesquisando, alguns dias angariando certas evidências, angariando depoimentos, juntando tudo, né? E eu quero que esse vídeo ele seja absolutamente claro, absolutamente transparente, e que o que eu venho trazer aqui para vocês fique a cada dia mais cristalino aos olhos de vocês, que a verdade resplandeça e que eu seja completamente clara no meu objetivo aqui, não só no meu vídeo como no meu canal. Eu não pretendo com nenhum dos meus vídeos convencer você ou qualquer pessoa de nada. Esse não é o meu propósito. Convencimento é uma atividade interna que a gente só tem diante de uma experiência. Mas eu trago você aqui para pensar. Eu quero que você pense junto comigo. Eu quero que você abra mão de qualquer convicção que seja anterior à data de hoje, que você tinha e que foi levada por meios de informação, por veículos de informação, pela mídia e por qualquer outra, enfim, instituição que vinha formando a sua opinião até o dia de hoje, certo? Porque o que eu pretendo mostrar para você aqui, poucos existem, lógico, os demais integrantes e associados de Dáquila Pesquisas que já estão fazendo o mesmo trabalho, mas lá fora, sem ser nós, você não vai conseguir obter essas informações, tá bom? Nós somos ainda poucos, mas a nossa voz já está ecoando para os 4 cantos do mundo e eu venho trazer aqui para você um ponto de vista angariado e consubstanciado em provas para que você repense e para que você pense por si com base em tudo o que você vai ver aqui, certo? Hoje eu quero mostrar para vocês 5 pontos que são importantes que vocês passem a observar, que vocês passem a analisar por si e que foram 5 pontos que me fizeram lá atrás, há 5 anos atrás, que é exatamente o tempo em que eu venho pesquisando as informações propagadas por Dáquila Pesquisas. Esses 5 pontos me fizeram sentir e, enfim, e realmente acreditar
que tinha algo de muito sujo no reino da Dinamarca, propagado pela mídia, sobre o antigo projeto Portal e o atual Dáquila Pesquisas. Por que eu falo isso, pessoal? Porque, como eu já falei em vídeos anteriores, eu sou uma pesquisadora. Eu estudo as informações de Dáquila Pesquisas há pelo menos 5 anos. Se eu estou esquecida, são 5 anos e alguns meses, mas no mínimo 5 anos. E chegou um momento, nas minhas pesquisas, nos meus estudos intensos e diários, que eu percebi que existia algo que não estava querendo que nós, seres humanos, soubéssemos a verdade do que aconteceu lá atrás, quando os veículos de informação foram até a sede mundial de Dáquila Pesquisas em Corguinhos entrevistar o conhecido ET Bilu, né? Eu comecei a perceber com as minhas pesquisas e com os meus aprofundamentos que existia muita incoerência na narrativa midiática, que existia muita contradição naquilo que a mídia levou a público e naquilo que de fato aconteceu naquele episódio lá atrás, quando eles foram até lá, e que me fez querer mais e mais entender o que realmente existe por trás de Dáquila Pesquisas, antigo projeto Portal. Existem muitas incoerências na abordagem que a mídia tem sobre Dáquila Pesquisas. Existem muitos pontos que a gente tem que começar a refletir e a gente tem que começar a se aprofundar para que a gente definitivamente descubra a verdade, tá bom? Então eu vou trazer esses 5 pontos que me fizeram refletir, que me fizeram repensar e que me levaram até a sede mundial de Dáquila Pesquisas em julho desse ano, julho de 2025. Como vocês viram nos vídeos anteriores, eu fiz um vlog sobre a minha experiência lá. Eu fui convidada pelo presidente de Dáquila a conhecer a sede mundial e eu tive a minha própria experiência, né? Eu pude constatar pessoalmente, através de todos os meus sentidos, que tudo aquilo que eu já tinha entendido na teoria, que eu já tinha, inclusive, praticamente me convencido de tanto pesquisar e de tanto avaliar, era verdade, certo? Então, o vídeo de hoje eu pretendo trazer para vocês esses 5 pontos que me fizeram refletir, para que a gente fique, a gente forme uma opinião aqui juntos ou não, você que vai decidir com base na sua linha de pensamento, mas que pelo menos você tenha acesso à verdade. Vamos começar pelo primeiro ponto. O que foi que me fez perceber que talvez a mídia não estivesse falando a verdade? Pessoal, o primeiro ponto que eu trago para vocês sobre as incoerências e sobre a inconsistência levada pela mídia para a população sobre o antigo projeto Portal, atual Dáquila Pesquisas, foi tudo o que aconteceu no momento em que os repórteres e os jornalistas das 3 emissoras de TV que foram até Corguinho, Mato Grosso do Sul, onde fica a sede mundial de Dáquila Pesquisas, como tudo aquilo ali aconteceu. Eu vi inúmeras incoerências, eu observei inúmeras inconsistências e contradições, não só no comportamento das pessoas que estavam lá presentes e que representavam a grande mídia, como também na forma em que as reportagens foram divulgadas, né, para o grande público. Eu percebi que existiam coisas que não eram muito verdadeiras, que me soavam mentirosas. E eu vou trazer aqui para vocês os 2 pontos, na verdade os 3 pontos que eu notei para que a gente possa destrinchá-los aos poucos, tá bom? Vamos lá, primeiro ponto. Pessoal, quando os jornalistas da Record, da Band, e eu não me recordo da outra emissora agora, mas foram 3, que foi o programa da Luciana Gimenez, o programa do CQC e outro programa, eu acredito que encabeçado pelo Cristiano, foram lá. Foi o comportamento das pessoas que estavam presentes, que representavam a grande mídia
lá no contato com o ser, né? Pessoal, eu vou deixar um vídeo logo depois aqui dos meus argumentos iniciais para que vocês percebam o medo latente e gritante de todos os repórteres, cinegrafistas, participantes que estavam lá diante do ser. Pessoal, não é normal, não é comum, como eu já falei num vídeo anterior, vários homens estarem presentes numa suposta situação de fraude, porque o que eles alegaram foi que o ET Bilu era o Urandi disfarçado, né? Ou se não fosse o Urandi, eles até disseram que podia ser outra pessoa, mas enfim. Independente de quem seja, independente das alegações dessas pessoas, o comportamento dos entrevistadores, o comportamento dos cinegrafistas, o comportamento da equipe das emissoras de televisão evidenciou um medo totalmente contraditório com aquilo que eles falaram quando eles saíram de lá. Pessoal, vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Você está num ambiente com vários homens, com dezenas de pessoas, certo? Diante de uma suposta fraude, de uma pessoa disfarçada de ET. O que é natural que se faça diante de uma situação dessa? Que você peça, pelo amor de Deus, que aquele suposto ser ou aquela suposta fraude não chegue perto de você, não toque em você, que você recue imediatamente com a possibilidade de aproximação daquela pessoa disfarçada, ou que você mande a real pro cara, se é uma fraude, se é uma farsa. Ou se aproxima, vem cá, eu quero ver quem realmente tu é. Eu acho que esse segundo comportamento, esse segundo modus operandi é mais, enfim, compatível quando você acredita estar diante de uma farsa, não é verdade? Porque eu sou mulher, eu sou pequenininha, talvez do tamanho do Bilu, que tem 1,40 m, eu tenho 1,53 m, e eu jamais faria, se eu tivesse certeza que eu estava diante de uma fraude, que eu estava diante de uma encenação, o que esses homens fizeram lá quando foram no Projeto Portal, na sede do até então Projeto Portal, atual Dáquila Pesquisas. Eles pediram, por favor, para a farsa não se aproximar. Eles demonstraram medo durante todo o contato com o que eles estavam dizendo que era uma pessoa disfarçada de alienígena. Pessoal, isso faz sentido? Eu quero perguntar a vocês, façam um exercício de reflexão comigo. Esse comportamento é compatível com uma situação onde você acredita veementemente que está diante de uma mentira, de uma manipulação, de uma encenação? Por que será que eles tiveram tanto medo se eles alegaram que aquilo que estava acontecendo lá não era verdadeiro? Pois não? Ô Bilu, eu não gostaria de... A concha. É a concha? Ah, a concha. Você tá com a concha aí? Ah, eu tô com a concha. Cadê? Bilu, eu posso entregar a concha pra Fernanda? Ela entrega pra você depois? Nós não trouxemos a concha, falhamos. Não, Bilu, eu ia pegar a concha da tua mão. Eu não tô com a concha na mão, Bilu. É uma pena. Oi? É uma pena. Pode ser outra coisa, Bilu? Não, Bilu, eu queria a concha. Ô Bilu, eu vou deixar a concha com o Urandir, tudo bem? Não. Bilu, eu quero dar a sua mão. Ele queria pegar na tua mão, da concha. Da minha mão? Da minha mão? Não, mas, Bilu, espera uma próxima vez. Isso, por favor. Bilu, quero ficar no Campo Limpo com você. Aqui um livro. Ah, Bilu, Isso. Agora consegue ver, Bilu? deixa eu ver. Joga uma luz pra ele ver onde tu tá. Não. Ah, agora eu peguei, Bilu. Está me pegando. Agora estou vendo. Relaxa os seus ombros, seu corpo. Cristiano, Pois não.
e minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busquem conhecimento. Posso chegar perto, Bilu? Mais 2 passos. 1, 2, 3, Bilu. Bilu está tentando se mostrar totalmente. É só manter a calma. Bilu, eu posso chegar um pouco mais perto? 5 passos. Só a iluminação. Bilu quer ficar 2 palmos. Você não. Bilu está organizando a energia de vocês para se mostrar. Obrigado, Bilu. Cristiano, Pois não? pegou o Bilu totalmente. Só o rosto, Bilu. Não. Bilu quer ficar 2 metros. Pode ser 3 metros, Bilu, por favor. Quando estiver a 2, acende luz. Ok. Você fica, por favor, Bilu. Eu quero. Isso, o Paulinho faz, por favor. O Bilu, o Luiz cansou, o Paulinho vai fazer. Bilu, você fica 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. Preparado para tocar, Bilu. Bilu sairá na estrada. Oi? Bilu sairá na estrada. A gente fica nessa posição ou a gente Ô. vai pra estrada? Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? Entende? Ela entende. Ela entende o pensamento. Vocês perceberam o medo de todos os envolvidos naquela cena? Vocês perceberam o pavor e a necessidade urgente de distanciamento da fraude que os repórteres, os jornalistas, os cinegrafistas apresentaram diante daquele contexto, diante daquele cenário? Pessoal, a gente pode falar o que a gente quiser. A gente tem a liberdade de falar o que a gente quiser, inclusive mentiras. Mas o nosso corpo e o nosso comportamento sempre vai revelar a verdade. Tanto é, né, que existem inúmeras estratégias de leitura de linguagem corporal, de leitura, enfim, das nossas expressões faciais, porque muitas vezes as pessoas estão dizendo coisas que não condizem com a realidade, mas o corpo ele revela. Existem especialistas que conseguem ler a verdade através do comportamento das pessoas. Vocês acham que esse comportamento que a gente viu no vídeo anterior é condizente com pessoas que sabiam que estavam diante de uma farsa, de uma pessoa disfarçada, de qualquer coisa nesse sentido? Pessoal, pensem. Pensem, façam um exercício de reflexão. Por que eles tiveram tanto medo? O que estava acontecendo ali que fizeram essas pessoas ficarem tão apavoradas? Pensem. Outra coisa muito importante que a gente tem que abordar aqui. Por que a mídia teve uma necessidade urgente de fraudar imagens? Pessoal, eles criaram uma cena que não aconteceu com o C. Essa cena aqui, ó. Essa cena aqui não é o Idibel. O Idibel é esse aqui. Vocês conseguem ver a diferença entre um e outro? Eles reproduziram a cena
colocaram uma pessoa no meio do mato dando pulinhos, né? Para falar, para dar a entender que aquele lá era o Idibel. Mas não era. Se vocês assistirem aqui no YouTube um canal chamado O Documentarista, ele tem, eu acredito que 3 ou 4 episódios de um documentário onde ele faz uma perícia em cima desses contatos da mídia com o Idibel, né? Conhecido por ET Bilu. E o Rutan, ele conclui, ele chega a chorar no final do vídeo pedindo perdão ao Urandi, porque ele atacou o Urandi por muito tempo. Ele revela que ele acreditava sim na existência de Ratanabá, que é uma das frentes de pesquisa de Dáquila Pesquisas, né? Mas ele não acreditava no ET Bilu. E como a Associação Dáquila Pesquisas está diretamente vinculada com a figura do Idibel, conhecido como ET Bilu, ele descredibilizou a associação por muito tempo. Depois dessa perícia que ele fez, né, ele constatou que aquele ser que estava na mata, que foi entrevistado por essas pessoas, podia ser qualquer coisa. Só não era uma farsa. Só não era uma pessoa disfarçada. Podia ser qualquer coisa que, de acordo com as palavras dele, não diz respeito a essa ordem de coisas. E ele chorou no final da perícia, arrependido de todas as vezes, por todas as vezes, que ele insultou ou deu a entender que o Urandi era um mentiroso, um charlatão, né? E, pessoal, ele constatou que essas imagens que a mídia produziu sobre o Idibel, né, são imagens fraudadas. Eles fraudaram imagens. Eles colocaram uma pessoa no meio do mato dando pulinhos para dar a entender que aquele ali é o Idibel. Mas por que eles fizeram isso? Por que eles precisaram divulgar imagens não oficiais, sendo que eles estavam convictos que aquilo ali era uma mentira, era uma pessoa disfarçada, era uma fraude? Por que tentar convencer a população através da mentira, pessoal? Por que eles falaram isso aqui durante a reportagem? O cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Da cabeça, né? Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação. Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a tua. Quando, na verdade, o que o Idibel falou durante o contato é que as luzes seriam acendidas no momento certo. Escutem. Oi. Tô aqui, Bilu. Posso acender a luz, Bilu? Bilu vai pedir na hora exata. Quando estiver a luz, acender luz. Ok. Volte para a estrada que Bilu ficará com vocês. Em seguida, Luiz acenderá a lanterna. Oi. Quando o Bilu der ok, poderá acender luz. Por que o Danilo Gentili saiu de lá ridicularizando e achincalhando toda a associação, todos os integrantes, quando, na verdade, o que ele disse foi isso aqui? Confiem em mim, tudo que eu tô falando eu tô vendo de verdade, não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira eu teria mais motivo para fazer piada. Por que a equipe do Danilo Gentili disse que o Urandi era o ET Bilu, quando o Danilo Gentili viu o ET Bilu e disse, ó lá, eu vi, ele é baixinho. E nós sabemos que o Urandi, ele não é baixinho. O Urandi tem quase 1,80 m, 1,70 m e pouco de altura. Por que eles precisaram mentir? Bilu, ele tá flutuando, meu Deus do céu. Bilu, com tanto lugar no mundo pra você visitar, por que você tá aqui? Subiu. Bilu? Olha lá, ele tá lá. Vem em mim, olha lá. Olha lá, ela vai ter um contato com o Bilu. Tá pegando aí, Pedro? Olha lá, eu vi agora, velho. Acabou, você pegou aí? Você pegou? Você viu que ele apareceu ali, ele é baixinho, apareceu uma luz. Você pegou? Você viu que ele apareceu ali, ele é baixinho, apareceu uma luz.
Eu peço que vocês, após todas essas imagens, após todos esses vídeos, façam uma reflexão verdadeira. Entrem em contato com vocês mesmos e se perguntem onde está a verdade em torno de tudo isso. Dáquila Pesquisas vem sendo ridicularizada há décadas por conta de uma mídia mentirosa, de uma mídia suja que não quer que eu, você e toda a humanidade saiba a verdade a respeito desses seres, a respeito dessas criaturas maravilhosas que já estão em contato com a humanidade há décadas, tentando mais uma vez nos ajudar, nos orientar, tentando mais uma vez, como já aconteceu lá atrás, inúmeras e inúmeras vezes, interferir para que a humanidade saia desse ciclo de manipulação, de escravidão na qual todos nós vivemos. Eu peço que você reflita, eu peço que você use a sua capacidade cognitiva e que você se pergunte a verdade. Quando a gente bate, a porta abre. Vamos para o segundo ponto. Bom, como eu falei para vocês, eu passei 5 longos anos da minha vida pesquisando profundamente as informações propagadas por Dáquila Pesquisas, e uma das coisas que mais me chamou a atenção durante toda a minha trajetória foi o depoimento das pessoas que alegavam com convicção que haviam tido contato com não só o Bilu, com vários seres, com vários parceiros lá na sede mundial de Dáquila Pesquisas, localizada em Corguinho, Mato Grosso do Sul. Pessoal, eu sou uma pesquisadora, como eu já falei. Eu não sou leviana, não sou irresponsável. Eu não vim colocar a cara no YouTube para levar pedrada nas costas, como eu venho levando desde que eu tomei essa decisão, para propagar desinformação, para propagar mentiras, para enganar as pessoas. Eu não tenho a menor necessidade disso. Eu não preciso fazer nenhum tipo de movimento para tirar vantagem de ninguém. Só que desde que eu nasci, eu sei que eu tenho um propósito. E o meu propósito é levar a verdade às pessoas, é fazer as pessoas despertarem para a realidade. Porque a nossa humanidade padece por falta de conhecimento. E quando eu decidi pesquisar profundamente as informações de Dáquila Pesquisas, eu fiz um trabalho intenso. Eu passei muito tempo nessa. Eu não fui no Google, né, como a gente está acostumado a ver os tais pesquisadores, né, fazerem. Essas pessoas que se dizem pesquisadores, mas que não saem do sofá. Eu não fui no Google, peguei 2 frases dispostas lá nas páginas e tirei minhas conclusões. Eu estudei tudo. Eu avaliei tudo. Eu tive acesso a áudios, a vídeos, a documentos, a depoimentos. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu confrontei depoimentos. Eu avaliei fotos. Eu assisti vídeos. Eu avaliei áudios. Eu confrontei pessoas que diziam estar na mesma cena. E os depoimentos, eles não se contradiziam. Eles eram totalmente complementares. E eu vou facilitar a vida de vocês que estão aqui e que não tiveram acesso a muitos desses depoimentos. E eu vou trazer para vocês um apanhado de depoimentos de pessoas que disseram que tiveram contato, que realmente tiveram contato. E eu peço que vocês ouçam tudo o que eles têm para dizer com bastante atenção. Prestem atenção nas similaridades, prestem atenção no encaixe entre as informações, vejam que às vezes o que um diz, o outro reafirma lá na frente, e saibam que isso que eu vou trazer para vocês aqui não representa nem 10% de tudo o que eu vi, ouvi e li. Eu vou deixar para vocês aqui um trecho de alguns depoimentos de pessoas que tiveram contato com os parceiros, para que vocês tirem as suas próprias conclusões por si. A única coisa que eu peço é atenção absoluta e que você ouça tudo e preste atenção em todos os detalhes com a máxima atenção possível. Eles de frente para o Bilu receberam o tabletinho das mãos do Bilu e me chamou a atenção que esse tabletinho mudava o sabor. O Bilu então falou na hora, pense no sabor que você quer. O alimento então transformava o seu sabor naquele do pensamento da pessoa. Eu achei isso muito interessante. No dia que eu recebi o tabletinho lá na fazenda, ele inicialmente
me disse que eu deveria vê-lo e eu não conseguia enxergá-lo. Não só porque estava muito escuro, é que eu tenho dificuldade também de enxergar no escuro. Então ele falou: Aridelso, use a sua visão periférica. E eu então me esforçando bastante, ele acabou por se mostrar mesmo e eu consegui vê-lo por inteiro. Ele flutuou para que eu visse melhor, ficar maior, depois ele voltava ao tamanho normal. E a cada momento que ele fazia qualquer movimento, alguma coisa, ele falava: descreve para eles. Quer dizer, existia um grupo de pessoas na trilha que estavam próximos ao local que eu estava com ele. Ele então flutuava e falava: diz que eu estou flutuando. Aí eu falava: olha, o Bilu está flutuando. Aí depois ele voltava ao tamanho normal. Mas antes de receber o tabletinho, ele me pediu que estendesse a mão direita, eu estendi a mão para ele. Ele veio e tocou a mão dele na minha mão várias vezes. Falou: estou fazendo ativação. Então me ativou a mão direita. E depois é que ele me entregou o tabletinho. Ele falou: coma logo. E esse tabletinho interessante que a princípio ele tinha um sabor de mel, coco ralado, uma coisa assim. Aí ele virou para mim e falou: qualquer sabor que você pensar, você vai sentir. E realmente... Eu tive uma experiência que para mim foi muito marcante, que foi a vez que eu vi que parecia mais humano. Ele parecia um jovem de uns 13, 14 anos, bem clarinho, branquinho, com os olhos um pouco puxados, assim, bem magrinho, mas fortinho. Mas foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida, assim. Eu nunca vi nada tão bonito na minha vida, assim. Quando eu olhei para aquilo ali, toda vez que eu lembro daquilo, é muito marcante a cena para mim, assim. Então antes eu sempre via uma coisa tampando o rosto. Esse dia que eu vi mesmo, vi os olhos, vi os detalhes, era algo muito bonito. Então eu não sei se ele toma a forma que ele quer, ou se ele tem uma forma original e seria essa, por exemplo, que eu vi. Uhum. E se as outras, né? O que quer dizer as outras formas, né? Porque a maneira até dele falar, quando ele fala com a voz mais baixa, quando ele fala com a voz mais grossa, quando ele cresce de tamanho, tudo são códigos vibracionais que ele está passando pra gente. Então tem um significado, são mensagens que ele está mandando pra gente. Cada frase que a gente pega de uma conversação, se você escutar aquela frase, você vai ver que ela tem vários sentidos para você. É como se ele passasse um texto inteiro naquela frase. E um ano depois você escuta aquilo, você vê que tinham códigos ali do que você vivenciou. Então, assim, eles têm uma sabedoria muito diferente. Então, não sei se eles têm uma forma original apenas ou se ele vai aparecendo como quer. E a partir da luz ali, começou a estabilizar de novo minha frequência. Eu parei de tremer, eu tava tremendo muito com a frequência dele, que não tava compatível com a minha. Eu tava tremendo muito e parou do nada, estabilizou. E depois disso ele falou: o que é essa caixa aí, Bernardo? Falei: pô, Bilu, tu já sabe o que é. Falou: já sei mesmo, mas eu quero fazer uma ativação em ti antes. Estende tua mão aí. Aí eu estendi minha mão, cara, eu tava nessa distância dele. Sei lá, uns 5 palmos dele. Eu estendi minha mão e ele deu um tapa na minha mão, assim. E na hora que ele deu o tapa, eu tentei segurar, mas não consegui. E ele tirou. Ele falou: pronto, tá ativado aí, Bernardo. E aí ele falou: pode me entregar a caixa se quiser. E aí eu entreguei a caixa para ele. Ele pegou a caixa, se abaixou, colocou no chão. Detalhe, ele tava flutuando. Flashes luminosos, flutuou e apareceu fisicamente onde as crianças tocaram nele e ele tocou nessas crianças. Ele foi e energizou a mão de todo mundo que estava bateu na mão de todo mundo. Aí ele flutuou de um lado pro outro. Falou: Pilu pesadão, Pilu. Quando eu vi ele crescendo, ficou mais alto ainda. Mas ele era baixo, ele podia crescer e diminuir. Ele flutuou, ele estava com o pé no chão, aí ele flutuou de propósito. Eu nunca vi ninguém flutuando ainda. A gente estava olhando para baixo, aí vi quando o pé dele saiu do chão. Quando eu entreguei a caixa para ele, ele pegou a caixa, colocou no chão e a caixa saiu andando no meio do mato, sozinha. Aqui tá o chão, ele colocou a caixa aqui. E ela saiu andando, sumiu do nada. E eu não estava sozinho, eu esqueci de contar, eu tenho gente para provar essa situação. Outro relato que eu tenho de conversação com o Bilu, ele autorizou eu chegar perto dele. Nós ficamos assim a 1 metro de distância, super perto,
Aí eu consegui ver mais detalhes do corpo dele, dos braços dele, das pernas dele, da parte do corpo toda. Aí então nós, o grupo, pedimos para ele acender uma luz, ele pudesse acender uma luz para a gente poder ver melhor ele. E foi muito incrível, porque ele acendeu uma luz, essa luz dele estava dentro do peito dele, essa luz. E a gente conseguiu ver essa luz dentro do peito dele, essa luz transpassava o corpo dele, era uma luz vermelha, alaranjada, a mesma luz que eu vi na conversação que eu tive com ele em Minas do Camaquã. Agora que nós estávamos parados ali no platôzinho, eu vi no fundo, oposto aqui onde a gente está, uma luz vermelha. Isso tem a ver com você? É essa mesma luz que apareceu lá em Minas do Camaquã? Essa luz significa o quê? Ah, ok. Você estava observando, então. Uma amiga nossa começou a falar, olha, meu nome é tal, eu sou não sei o que, você me conhece? Aí o Bilu, nossa, eu te conheço, não sei o que e tal, ficou brincando. Aí eu virei pro Bilu e falei, e eu, Bilu, você me conhece? Aí ele, piquitito, e pequeno, assim, eu nos apelidos que eu tenho, dos amigos, tudo. Eu fiquei muito legal ele falando essas coisas. Falou meu nome, Auriluce. E foi uma coisa muito importante eu ouvir meu nome, porque primeiro que eu não sabia que ele sabia meu nome. E meu nome é um nome muito difícil, muito diferente. Aí eu, sim, Bilu, sou eu. Ele, Bilu sabe. Então, Bilu sabe até meu nome, eu não conhecia. Cada vez que eu ouvia ele falando meu nome no meu inconsciente, eu percebia um sentimento de paz, de harmonia, sabe? A frequência gerou uma frequência muito gostosa dentro de mim, como se fosse assim uma coisa de estado de graça. Ele falou uma coisa particular minha, né, que só eu e ele sabíamos naquele momento, porque ninguém na fazenda sabia. Como ele mesmo disse, Bilu sabe tudo, né? E Bilu é muito mais do que essa frequência de criança. A gente olha, pensa que ele é uma criança, mas ele é um sábio, Bilu é um sábio. Além de ter várias habilidades de bilocação, teletransporte, manipulação de energia, de telepatia, ele conhece todos. Porque nós vimos e a gente sabe que jeito que aconteceu. Aí o Urandir ficou entre nós ali, deixou o braço mais ou menos assim, e de repente o chakra frontal dele, o coronário acendeu, o frontal, o laríngeo, e todos os chakras alinhados acenderam, e os mini chakras acenderam também, mais ou menos do que aquele que tem lá agora, mas não é aquilo. Se acendeu, o Urandir se transformou em uma luz neon, ela alta do jeito que ele é, ovalizada assim, e a gente sabia que o Urandir estava ali, mas a gente não via mais o Urandir, a gente só via luz. Então, vamos supor, se ele estivesse aqui, eu te via através dele. Uhum. E um via o outro, tal, aquele negócio, e ficou, não sei quanto tempo, a gente pode pensar que pode ser segundos, mas pode ter sido minutos, a gente não sabe precisar quando acontecem essas coisas. Aí, de repente, o Urandir agregou, estava ali, as luzes agregaram novamente, e o Urandir estava ali. Quem viu essa cena? Você? Eu, a Vânia, o nosso amigo dono do supermercado lá de Caiuá, o finado do gerente do Bonespa, né? E o Urandir, nós estávamos só esse, um grupo pequenininho. Aí, eu não falei nada, ninguém falou nada, nós descemos, fomos dormir. Quando foi no outro dia, na hora do café, o pessoal, Hernani, o que aconteceu lá em cima? Eu falei, gente, eu não sei, eu nunca vi isso. Eu já vi ele fazer muita coisa, mas ele se transformar em luz, eu nunca vi. Tá bom. E como eu ajudava em alguma coisa, fazia gerenciamento, a gente estava construindo o primeiro ecológico, o primeiro alojamento ecológico. Lembra aquele que tinha? A gente estava construindo aquele primeiro ecológico. E subi com ele para ver a obra lá, como que estava, como que não estava. Quando chegou lá, eu falei, Urandir, cara, o que aconteceu lá ontem? Ele falou, como assim, o que aconteceu? Como assim que aconteceu? Cara, você pede pra gente fazer um circo, você fica entre nós ali, e você se transforma em luz, e você fala, vai falar, não, isso daí é a nossa essência, isso é muito simples, todos nós somos luz, todos nós estamos num corpo físico, mas todos nós somos luz, com um processo de aceleração assim, a gente consegue ser o que somos, luz. A gente foi fazendo a trilha, a gente chegou num ponto, cara, parecia um ponto mágico. Abria do nada meio que uma clareira assim, e tinha meio que um morrinho assim, que um barranquinho para baixo, que lá para baixo continuava também, era uma outra clareira assim.
Tinha algumas árvores na volta, mas em cima não tinha nada. Então tava tudo muito claro, porque a lua tava mais ou menos em cima ali, tava aparecendo tudo muito claro. A gente chegou no trabalho, e a gente ficou enfileirado, um do lado do outro, olhando para baixo do morrinho. Era o mesmo trabalho do trabalho anterior que eu contei, do contato, que a gente precisava prestar atenção nas manifestações dos seres. Prestar atenção no céu, prestar atenção na mata, em cheiro, sonoplastia, todo tipo de interação que pode ter com os seres. A gente estava lá sentado, conversando, rindo, que o trabalho das crianças era muito engraçado, a gente contava muita piada. Inclusive, acho que isso facilitava muito a comunicação, a interação com os seres. Facilitava demais. A gente estava lá, um trabalho muito legal, conversando. E a monitora estava um pouco mais atrás, a Larissa estava do outro lado e a Nana estava do nosso lado, ali sentada com a gente. E, cara, no meio da conversa, no meio da brincadeira que a gente estava fazendo, eu comecei a prestar atenção no... Ah, detalhe, eu estava bem na ponta aqui, tá? E seguia o resto da fila para lá. E eu estava sentado ali, eu comecei a prestar atenção na mata, que era o trabalho que a gente estava fazendo. E eu percebi que tinha uma camiseta branca atirada embaixo do morrinho, lá na parte de baixo. E eu tava olhando aquela camiseta e falei, ô gurizado, não é de ninguém essa camiseta aqui, alguém esqueceu, alguém derrubou, sei lá, pega ali. E falou, não é de ninguém não, cara. E nisso que falaram que não era de ninguém, a camiseta começou a mexer. Eu falei, cara, que bicho é isso, cara? E a camiseta começou a mexer, ela começou a criar um formato. No começo ela parecia camiseta, depois virou meio que uma amoeba, assim, virou uma geleca, sei lá. Não tinha bem uma textura, um formato definido. E ela começou a se mexer, começou a criar um formato. E ficou na forma de um ser humaninho. Um anãozinho, uma criancinha pequenininha. E quando ele apareceu, como eu falei, ele sempre se apresenta com a vibração sonora. E ele falou, Bilu. E todo mundo, cara, o Bilu tá aqui, que isso, do nada. Todo mundo começou a ficar muito feliz com a aparição dele. E ele falou assim, o Bilu veio para fazer uma ativação em vocês. Porque assim, ó, eu não sei como é que ele sabia o meu nome, de novo, ele sabia o meu nome, cara, ele apareceu do nada e sabia o meu nome. E quando ele chama o nosso nome, cara, como eu já falei para vocês, é uma sensação indescritível, é como se a gente já conhecesse ele, mas ao mesmo tempo tu acha que não conhece, cara. Ah, detalhe, esqueci de contar. Na hora que o Bilu ficou no formato da criança, antes de pedir para bater na nossa mão, ele ficou gigante. A gente falou, Bilu, não tá dando pra ver direito, tá muito longe, não sei o que, tá muito pequenininho. Ele falou, é mesmo? Então o Bilu vai ficar grandão. Cara, assim, ó, não tem como contar, parece que eu sou até palhaço contando essa história aqui. Cara, ele ficou maior que uma árvore, cara. Ele ficou com 5 metros, 6 metros, sei lá quantos metros tinha isso. Ele ficou gigante, eu nunca vi o tamanho de uma casa. Tava caminhando numa fazenda, num pasto, de repente veio uma luz do céu. Uma luz, uma bola de luz, como se fosse um fogo. À noite? À noite. Só que tava lua cheia. Tava bem claro, assim, eu vi aquela luz descendo. E caiu no pasto. Aquela luz começou a se transformar num ser humano, cara. Começou a formar uma silhueta humana na minha frente, a uns 40 metros de distância. Mano. Quando eu vi aquilo, eu já tava meio que acostumado, né, com tantos fenômenos que eu tinha passado. E aquilo ali pra mim, falei, bom, tá aí, mais alguém chegou. Só que eu fiquei tão impressionado porque a primeira vez que eu tava tendo um contato sem nenhuma interferência de mata, de pedra, foi campo limpo, né? E eu vi aquele ser se formar, cara, um ser humano se formando como se fosse um plasma de energia. Foi impressionante isso daí. Eu lembro como se fosse hoje. Mas um ser humano igual a gente? Sim. Com roupa e tudo mais? Sim, eu tava vendo um corpo humano, não via a roupa a princípio. Você via o boneco ali em pé. Sei. De repente ele começou como se ele estivesse se encaixando. Eu vi ele entrando aí como se ele estivesse se ajustando a essa realidade, cara. Cara, eu fiquei em estado de choque. Quando eu vi isso daí, eu cheguei ao ponto de... Eu tava andando, tinha um arame farpado, uma cerca atrás de mim, eu segurei na cerca assim, porque na hora você não pensa, né? Eu fiquei petrificado ali, olhando aquela cena. Quando o ser parou, ele ficou de frente pra mim e falou meu nome e eu reconheci a voz do Bilu. Aquela vozinha. Rafael. É, só que era um cara em pé ali. Mas sempre silhueta ou aí... Silhueta. Silhueta, um ser ali em pé. Tá. Só que tava um pouco longe, né? E da sua altura? Não, pequenininho. Aí falei, caraca. Falei, Bilu, é você? Ele, sim. Fique parado que eu vou até aí.
Ele perguntou se eu tava com medo. Você tá com medo? Eu falei, não, pode vir. Você não tava com medo? Né? Ah, tá. Na verdade não era medo, era uma sensação assim de acelerar, de adrenalina. Sei. Você fica, porra, uma coisa, você descarrega ali uma emoção que você não tem controle, né? Cara, e foi impressionante. Ele veio andando, na medida que ele vinha andando, ele desaparecia. Quanto mais ele chegava perto de mim, de repente ele sumia, eu falava, não estou te vendo mais. Aí ele, sim, eu estou na realidade paralela. Agora eu vou entrar na realidade física novamente. Aí ele aparecia. Impressionante. E era um garoto, né, de 1,40 m de altura, um serzinho ali, que era o tal do Bilu. Pela primeira vez. Distância de você? Ele veio andando, cara. Ele chegou a 6 metros de distância e deu um pulo e ficou a 2 metros, como a gente está aqui praticamente, na minha frente. 1 metro. 1,40 m por aí. Eu pude vê-lo na minha frente. Se eu esticasse o braço, eu tocava nele. E você não tocou? Não, porque eu pedi. Eu posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Espera. Estou preparando a energia para você interagir comigo. Quando ele deu esse pulo e caiu na minha frente, ele estava pequenininho ainda. Sim. E eu olhava para ele assim, né? Eu estava em pé, eu olhava para baixo. Certo. Eu vi uma criança na minha frente. Só que eu não conseguia ver os olhos dele. Nem o nariz, nem a boca. Era como se fosse uma energia. Como se fosse um... Mas tinha o formato da cabeça. Tinha o formato da cabeça, ombro, braços, pequenininho. Aí ele falou, Rafael, posso crescer? Posso aumentar de tamanho? Éramos 12 pessoas, né, num círculo lá, sentado em círculo, conversando. O Bilu saiu da mata, ficou ali pertinho da gente, falando, aí virou para a Viviane, Viviane, você quer ver o Biluzão? A Viviane achou que fosse alguma brincadeira. Fala, tá bom, Bilu? Aí o Bilu ficou com 2 metros e tanto, quase 3 metros de altura. Ela ficou enlouquecida nesse dia, lua cheia, claríssimo tudo, a gente viu perfeito. Ele estava a 1 metro de distância, estava do nosso lado, fora do mato, né? Ele saiu na clareira que a gente estava nas sondas também. É um lugar que tem lá na fazenda de Dáquila, que é como se fosse assim, uma clareira de uma pedra, né? Uma pedra grande, circundada pela mata. Ele saiu e ficou gigante, gente. É a manipulação que eles conseguem fazer do formato dele, porque nós somos energia condensada, nós somos luz condensada, aliás, não é? E eles conseguem manipular, não é, a densidade e conseguem aumentar de tamanho, ficar mais baixinho, alterar o rosto. Essa é a tecnologia da transfiguração, que dezenas de nós já fomos testemunhas, né? Eu falei, você tá de brincadeira, né? Falou, não, eu quero crescer, posso? Ele, pode. Cara, ele começou a esticar. Na minha frente, eu vi um serzinho se transformar num homem de 2,10 metros de altura. E mesmo assim você não ficou com medo nessa hora? Não, porque eu já tava ali, tava acostumado. Tá. Já tava uns 10 minutos com ele ali. E aí? Ele cresceu na minha frente, cara. Eu só fiz assim, ó, fui olhando pra cima, eu vi o cara, aí a linha do horizonte, né? Aí você conseguiu ver o olho ou mesmo assim não? Aí eu consegui ver um pouco das feições do rosto dele, né? O olho um pouco diferente assim, a roupa toda colada no corpo, como se fosse um uniforme, né? Uma botinha. Em filme, aquela coisa, exatamente. Aquela roupa colada, tipo um colã. Sim, mesmo. Exatamente, como se fosse um uniforme. Ele tava com uma botinha ali, aquelas botinazinhas de fazer trilha, ele tava com essas botinhas aí e tava com aquela faixa dos vencedores. Isso são os detalhes que eu lembro. Ele tava com roupa preta, tá? Não era branca, era preta, isso eu lembro. Mas, cara, pelo que eu lembro, assim, eu não lembro os detalhes da vestimenta dele, não lembro os detalhes do rosto, mas ele tava com uma roupa toda colada no corpo. Não era uma roupa normal, assim, é como se fosse tudo de legging. Fui lá, bati na mão dele, eu não acreditava, como eu tava falando, eu ainda não tava acreditando. O cara ficou gigante, era uma camiseta, ficou tamanho de anão, depois ficou gigante, ficou tamanho normal. Eu ainda não tava acreditando. Eu falei, isso aqui é holografia, isso aí. Eu quero ver falar que é Ura. Um desses contatos, que foram inúmeros que eu já tive, né? O Bilu estava do lado do Urandir, né? Do lado esquerdo do Urandir, e a gente estava, as meninas do TLDC e mais alguns homens, né? Que eram conhecidos na época, que tinham a frequência dos faraós. E o Bilu estava do lado, conversando com a gente, com uma voz normal, não com a voz de frequência infantil, né? Como ele brinca muito com a gente. Mas ele estava conversando normal com a gente, passando todas as orientações. Cara, eu bati na mão dele e falei, eu quero ver se é realidade isso aqui. Bati na mão dele e dessa vez eu consegui segurar a mão dele. E eu segurei a mão dele e falei, não!
Ele deu um grito assim, tirou a mão dele e botou a mão no meu peito assim pra me tirar. Falou, não, Bernardo, tu tá maluco? Isso aqui vai te dar um choque consciencial. Tu não pode lembrar dessas coisas ainda. E eu falei, como assim, Bilu? Ele falou, tu vai usar a tua pergunta pessoal pra isso? Eu falei, não. Enfim, eu não continuei esse diálogo com ele, mas aparentemente, quando a gente fica muito tempo próximo dessa frequência deles, ou interagindo fisicamente com eles, nessa realidade, a gente desperta para algumas coisas que talvez ainda não seja o momento. Isso acaba atrapalhando algumas coisas. O Filipão também tem várias histórias para não testemunhar, mas para exemplificar isso. Enfim, bati na mão dele, e aí eu era o último da fila, tava só eu e a Larissa, um pouquinho mais atrás de mim, e a Nanda filmando. Eu bati na mão dele e ele falou, agora o Bilu vai. E eu falei, então tá bom, eu vou esperar aqui, eu quero ver tu ir embora agora, cara. Fiquei ali pra ver tudo. Cara, ele deu um passo pra trás e evaporou. Não é igual o vídeo que vocês já viram aí dele desintegrando. Ele fez isso propositalmente pra pegar na câmera. Ele não some assim. Cara, ele não tem como explicar não, cara. É como se fechasse uma cortina nele do nada. E sumiu do nada, não tava lá. Aquele negócio. Eu já vi o Bilu com 13, mais ou menos 13 rostos diferentes. Isso aí é tecnologia da transfiguração. Né? Aí o Bilu chegou, aí, nossa senhora, o Bilu falou assim, Edmo, pode levantar do trono. A cadeira, ele me chamou aquilo de trono. Né? E chamou, aí tinha assim, uns raminhos, né? uma árvorezinha, tipo erva cidreira, aquelas folhas, né? Aí ele falou assim, Edmo, você está me vendo? Eu falei assim, Bilu, estou vendo, eu não estou vendo o detalhe, não estou vendo o rosto, estou vendo a sua silhueta. Ele falou assim, aí ele pegou, passou a mão num campo assim, falou assim, Edmo, hoje é dia de Ramos, era um domingo de Ramos, dia 5, podem conferir, dia 5 de abril de 2021. Segura aqui, isso aqui representa a presença do Cristo. Aqui. Olha. Pô, muito forte. Poderia ter coisa mais grandiosa do que isso, Felipe. Detalhe, eu ouvi a gravação e a filmagem, tá? Então, o que ele está falando, eu ouvi, eu escutei isso tudo. Tá gravado, né? Tá gravado, tá filmado, hein? Infelizmente incrível. É reservado nosso, mas eu já ouvi, já vi. Quando o Bilu falou isso, você esquece tudo. Imagina. Deu vontade de ajoelhar, vontade de abraçar o Bilu, abraçar o Urandir, rezar. Vem tudo que é coisa boa assim na cabeça. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Você vibra numa situação assim, totalmente inesperada, que eu não sabia o que ia acontecer. E Bilu fala lá umas coisas assim, sabe, de elogio. Eu não preciso falar aqui agora. O terceiro ponto que despertou o meu total interesse por essa associação, conhecida como Dáquila Pesquisas, e que me indicou que existia algo de muito grandioso por trás, não só dessa associação, mas também do próprio presidente de Dáquila Pesquisas, conhecido por Urandir Fernandes de Oliveira, foi a trajetória cada dia mais crescente e cada dia mais, enfim, grandiosa, que não só a associação, como o próprio presidente de Dáquila vem galgando no decorrer do tempo. Pessoal, vocês não param para pensar que nenhuma mentira se sustenta por mais de 30 anos? Vocês não param para pensar que não existe algo que desabone essa associação e o presidente de Dáquila, desde que esse homem ele decidiu colocar a cara nas mídias, encabeçar esse projeto e lutar para divulgar a verdade? As pessoas falam, o Urandir ele já respondeu na justiça, certo? Tudo bem. Quais são as pessoas que representam dezenas ou milhares de outras pessoas que não podem sofrer processos na justiça? Agora eu pergunto a vocês, eu quero que vocês me provem em qual processo o Urandir sofreu qualquer tipo de condenação. Não existe, eu sou advogada.
Eu já tive acesso aos documentos, tive acesso a um inquérito, onde, enfim, o finado Jevaé, por um movimento, enfim, de concorrência, ou seja lá o que for, denunciou o Urandi, inquérito esse que foi arquivado por atipicidade de conduta, certo? Eu já tive acesso a tudo o que envolve não só Dáquila Pesquisas, mas o antigo Projeto Portal, também, e também o Urandi Fernandes de Oliveira. Não existe condenação em nenhum processo que envolva o Urandi ou Dáquila. Não existe qualquer tipo de pena, não existe qualquer tipo de cumprimento alternativo de pena, não existe nada nesse sentido, pessoal. O Urandi, ele foi absolvido em todos os processos. Inclusive ganhou muitos processos, por calúnia, por difamação de pessoas contra ele e contra a sua associação. Não existe nada que possa ser apontado para o Urandi como algo negativo, como algo que venha prejudicar a sua reputação. E eu estou dizendo isso como eu estou falando para vocês como advogada, como uma pessoa que entende do direito. Eu sei exatamente todos os argumentos legais, jurisprudências, enfim, doutrina, seja lá o que for, e eu li muitas das coisas que envolvem o Urandi. O Urandi, ele é declarado inocente em todos os processos que ingressaram contra ele. Isso já seria o suficiente, né, para mostrar a idoneidade dessa pessoa e dessa associação. Mas não. Se vocês observarem a trajetória de tudo que envolve Dáquila Pesquisas, pessoal, é muito próspero, é muito grandioso. Hoje, Dáquila encabeça um conglomerado de empresas. Esse conglomerado aqui, ó, que só tende a crescer, só tende a expandir com o decorrer dos anos. O Urandi, ele ganhou vários prêmios e vem ganhando vários prêmios, não só ele, como toda a associação. Eu tô com um papel aqui na mão para dizer a vocês os prêmios que o Urandi ganhou no decorrer da sua trajetória. Em 2018, por exemplo, ele ganhou um diploma e medalha de mérito pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU, né? O Urandi, recentemente, ele ganhou um troféu, assim como o Dáquila Pesquisas, tá? Porque esse troféu ele foi voltado para a associação como um todo, de excelência tecnológica em Dubai, no evento Future Innovation Summit. Foi da alta cúpula dos sheiks de Dubai. Isso aconteceu em 2022, né? O cara tá ganhando prêmio aí adoidado, e aqui no Brasil tem gente dizendo que, enfim, não vale nem a pena a gente comentar, né? Ele foi condecorado, ele ganhou prêmios em Dubai pela alta cúpula dos sheiks, da elite, da nata, das pessoas influentes lá de Dubai, que inclusive fecharam parcerias com Dáquila Pesquisas. E o Brasil, enfim, insiste em não validar uma associação tão grandiosa e tão poderosa. Ano passado, o Urandi, ele foi condecorado como comendador, né? Que é um título muito grandioso. Poucos conseguem, pouquíssimos. E, recentemente, ele ganhou a cadeira de presidente de pesquisas avançadas na Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito. Pessoal, não é necessário ir muito adiante nos meus argumentos. Nenhuma mentira se sustenta no tempo. Nenhuma mentira. A tendência é que a inverdade ela se mostre mais e mais com o decorrer dos anos. Nós temos exemplos no nosso país de pessoas que enganavam, de pessoas que ludibriavam, que usavam a fé das demais pessoas para, enfim, benefício próprio. Mas só foi divulgado na mídia durante um tempo depois, né? Demorou um pouco para sair na mídia, mas as pessoas ao redor daquele personagem, né? A gente não precisa falar quem, já sabiam a verdade por trás da exposição. Já sabiam quem era aquela pessoa verdadeiramente por trás do que se era divulgado, não é verdade? E, enfim, o que acontece com o Urandi, o que acontece com Dáquila Pesquisas é um movimento totalmente oposto, pessoal. Eu fui lá, eu conversei com pessoas.
As pessoas, quando falam do Urandi, no entorno dele mesmo, pessoas próximas, pessoas não tão próximas, pessoas que têm contato, pessoas que não têm tanto contato, os olhos das pessoas brilham assim, ó, brilham de alegria e de honra por estarem falando desse homem, por estarem vinculados a essa associação, que é uma associação que só cresce, que só expande, que alcança lugares que a gente não está acostumado a ver nesse mundão aí fora, não. Muita gente luta para conseguir coisas que Dáquila vem conseguindo com a maior facilidade do mundo. Pensem, pessoal. Pensem, não é um processo natural. Não é um processo natural de quem não está ao lado da verdade. Como eu falei e repito mais uma vez, a tendência é que aquilo que é inverídico caia, se destrua com o tempo, e não é o que está acontecendo com Dáquila. Dáquila só se fortalece, Dáquila só cresce, Dáquila só expande, alcança lugares grandiosos, contata e faz parcerias com pessoas e com instituições e com associações, enfim, gigantescas. O Urandi é condecorado anualmente. Eu tive uma conversa com ele, ele falou umas coisas para mim nessa conversa que eu fiquei boquiaberta aonde Dáquila Pesquisas está chegando, mas isso é íntimo entre eu e ele, porque ele me confiou certas informações. Então pensem no movimento realizado por Dáquila Pesquisas, é um movimento que revela a verdade que existe por trás dessa associação e a grandiosidade desses seres que estão por trás de tudo isso que a gente vem defendendo aqui. Pensem, façam um processo de reflexão. O quarto ponto que me chama muita atenção sobre Dáquila Pesquisas são as informações, né, trazidas pelos parceiros. Pessoal, em determinado momento, durante um contato no grupo, o Bilu chegou e simplesmente falou o seguinte: Ratanabá, dos reinos para o mundo. Bateu palminha e foi embora, né? Os pesquisadores não entenderam nada. Ninguém entendeu nada. Com o decorrer do tempo, Urandi, que já estava ciente daquela informação levada pelo Bilu, começou a soltar que existia uma cidade submersa na Amazônia e que foi a primeira cidade construída, a grandiosa cidade, na verdade, construída pelos primeiros habitantes dessa região do sistema Terra, chamado Murios. E o nome dessa cidade significa Ratanabá, que no idioma Erdim significa, mais uma vez, dos reinos para o mundo. Essa cidade foi alvo, durante a história da humanidade, de muitas incursões de vários povos até a Amazônia, para descobrirem, para, enfim, captarem certas riquezas que existem por baixo da Amazônia, né? E o Urandi, ele já vinha catando essa bola, já vinha falando. Embaixo da Amazônia existe uma cidade, de acordo com as informações dos parceiros, conhecida como Ratanabá. É uma cidade que contém pirâmides submersas, é uma cidade que contém riquezas incomensuráveis, que traria prosperidade e abundância para todas as pessoas do mundo inteiro. Cidade essa que contém segredos a respeito da fabricação do ser humano, da imortalidade do ser humano, da longevidade da vida humana, né? E assim se deu. O Urandi foi contando para os mais próximos que existia essa cidade, também falou do caminho de Peabiru, que são estradas de pedra, né? Que perpassam o mundo inteiro e que levam até Ratanabá. E as pesquisas foram sendo feitas no decorrer dos anos. Até que, durante um sobrevoo de avião por determinado ponto da Amazônia, ponto esse que foi indicado pelos parceiros, eles encontraram as linhas de Apiacás, que revelava a existência de avenidas, ruas e quadras
que apresentavam a veracidade sobre Ratanabá. Pessoal, o tamanho da floresta amazônica é de 6,7 milhões de quilômetros quadrados. Vocês sabem quantos maracanãs caberiam dentro da floresta amazônica? Mais de 60 milhões de maracanãs. Aí eu pergunto a vocês, como é que o Urandi ia saber exatamente a localização das linhas de apiacais que revelam a existência de uma cidade subterrânea? Até porque, como vocês podem ver, as linhas são retilíneas, são formações completamente, enfim, retas e proporcionais, né? E a natureza ela não constrói proporcionalmente, a natureza ela não constrói em retidão. Como é que o Urandi e os pesquisadores de Dáquila Pesquisas iam encontrar as linhas de apiacais que revelam a existência de Ratanabá, né? São avenidas, quadras e ruas que revelam a existência de Ratanabá. Se eles não tivessem informações privilegiadas, seria impossível, até porque até hoje ninguém encontrou. Eles utilizaram uma tecnologia chamada LiDAR, a tecnologia tira toda a floresta, tudo que existe por cima, né? E deixa só, enfim, consegue visualizar o que existe por baixo da vegetação. E o LiDAR, ele viu inúmeras construções por baixo daquela região, que é somente uma das partes de Ratanabá. Quadras, ruas, enfim, calçadas, tudo que você pode imaginar que revela de fato a existência de uma cidade. Como eu estou perguntando a vocês, eu pergunto mais uma vez, como é que eles saberiam se eles não tivessem as coordenadas certeiras dadas por inteligências que não fazem parte desse mundo? Pessoal, basta pensar. Outra situação foi essa situação aqui. Sobre a Terra, ela é convexa, não é esférica, não é plana. Tem tamanhos convexos nos continentes, principalmente América do Sul. O que você sugere para que nós façamos justamente para provar que ela não é esférica, que ela não é redonda? Teste. Realiza bastante teste. Bilu vai passar bastante teste para vocês todos. Ilusão de ótica, das camadas atmosféricas, campos eletromagnéticos, a esfericidade da água, a planície das águas niveladas dos oceanos. E também testes com navios, mastros, cascos, como tem já falado. Mas, Bilu vai explicar melhor. Bilu tem muitas coisas para dizer. Tá, então, estrutura da borda da Terra ao Sul, assim quais são as outras teorias, os outros testes que nós podemos fazer para poder provar isso aí? Muitos. Temos os testes. Temos o teste da luz, temos o teste do telescópio. Principalmente apontar para a Lua. A Lua também não é esférica. Apenas uma ilusão de ótica de acordo com as camadas da atmosfera. E também poderá ser feitos testes com os câmeras eletromagnéticos no avião, no cruzeiro, nos rios. A forma mais perfeita da energia. Estão ligadas às águas, jogando uma pedra, quadrada, retângulo, não importa. Tudo as ondas serão circulantes. A força da gravidade está totalmente equivocada. São várias forças. E Bilu diz que essas forças os cientistas da Terra não conseguem explicar ainda. Tem. Nós vamos fazer os testes com as teorias sugeridas por ele. São ideias absurdas, são testes absurdos, né? Mas vale a pena comprovar. Vamos ver se realmente condiz com a realidade daquilo que ele está falando. Esse contato revela duas coisas importantes. A primeira é, para quem fala que o Urandi é o Bilu, aí nós temos uma evidência mais do que clara que o Urandi e o Bilu estavam juntos no mesmo contato, né? O Urandi estava lá próximo ao Bilu e dá para ver claramente que são pessoas diferentes. A outra situação que esse contato revela é a questão da convexidade da Terra, né? O Bilu ele revela aí que a nossa Terra ela não é um globo, ela não é geóide, ela é convexa, ela é plana nas águas e convexa nos continentes. Ainda tem gente que ridiculariza o Bilu porque ele fala busquem conhecimentos. Você que está vendo esse vídeo, você não sabe nem onde você vive, nem qual é o formato
do suposto planeta no qual você nasceu. O que mais você acha que você sabe depois de ter essa informação? Não é verdade? Então, o que é que aconteceu depois desse contato? O Urandi, junto com os demais pesquisadores daquela pesquisa, foram fazer pesquisas, né? Foram fazer experimentos e desses experimentos resultou o documentário Terra Convexa, onde o Urandi, junto com os demais pesquisadores, engenheiros, enfim, geólogos, todo tipo de gente, de todo tipo de grau de instrução, pessoas sérias, pessoas que têm reputação, pessoas que têm grande nome nas suas profissões, constataram, utilizando as bases de dados e os parâmetros e todos os dados fornecidos pela NASA, que a nossa Terra não tem curvatura. A NASA, ela dá determinados parâmetros, certo? Que indicam a curvatura da Terra. Eles usaram os mesmos parâmetros e através de inúmeros experimentos, como por exemplo, 2 prédios em longa distância, que de acordo com os dados oferecidos pela NASA, do topo de um prédio não seria possível ver o topo do outro, e eles fizeram esse experimento em razão da curvatura, obviamente, né? Vamos lá. Se um prédio está aqui e existe uma curvatura, a curvatura vai cobrir esse prédio daqui, certo? Vai chegar um momento da curvatura que eles não vão conseguir um ver o outro. E eles utilizaram o mesmo experimento, utilizando, obviamente, tecnologias avançadas, enfim, tudo aquilo que é necessário para se constatar certas informações. E eles verificaram, através do documentário Terra Convexa, isso está muito exposto e muito claro, que o nosso sistema Terra não possui curvatura. E que, na verdade, a gente não sabe nem onde é que a gente mora. Eu peço que, se vocês puderem, assistam o documentário Terra Convexa. Eu vou deixar o link nos comentários aqui abaixo para que vocês assistam. E para que vocês percebam, assim como eu percebi, que existem informações privilegiadas que estão por trás de daquela pesquisas e que vêm de seres cuja inteligência e cuja sabedoria e cujo nível de conhecimento não está atrelada ao nosso mundo. Eles sabem muito mais do que nós e eles estão repassando informações para que nós, pesquisadores e buscadores da verdade, saibamos tudo o que nos foi escondido durante toda a história da humanidade. O quinto e último ponto, que foi o ponto cabal para mim, que foi a cereja do bolo, que eu estou aqui e posso dizer a vocês que tudo o que envolve daquela pesquisas é absolutamente legítimo, verdadeiro e fidedigno, foi a minha experiência. Depois de tudo que eu pesquisei, depois de tudo que eu estudei, depois de todos os documentos e informações que eu tive, restava eu vivenciar na pele. E o Urandi Fernandes de Oliveira, no final de julho do ano passado, ele me convidou até a sede mundial de Dáquila Pesquisas para que eu vivesse na prática aquilo que eu já estava tendente a saber, né, na teoria. E pessoal, eu vi. Para tristeza de muitos que não acreditam, eu tô dizendo a vocês que eu vi. Eu sou uma pessoa de 33 anos. O único entorpecente que eu usei na minha vida foi café e Coca-Cola, né? Eu não tenho nenhum problema de distorção de realidade. Eu não tenho nenhum problema psiquiátrico, não tenho problema psicológico, não tenho nenhum problema oftalmológico, auditivo, nada. Eu sou uma pessoa completamente saudável, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Eu estive na sede mundial de Dáquila Pesquisas. Eu vi com esses olhos que o casal criador me deu. Eu vi os fenômenos no céu. Eu vi os fenômenos na mata. Eu tive contato com o Idibel, né, que as pessoas insistem em ridicularizar. Ele veio falar com a gente. Antes dele chegar, eu sabia que ele ia vir, porque o meu corpo inteiro sentiu a presença dele. Eu senti as minhas células do meu corpo vibrarem antes daquele ser, de elevadíssima vibração chegar. Eu estou falando para vocês, depois de tudo isso que eu demonstrei para vocês nesse vídeo, tudo que existe em Dáquila Pesquisas é absolutamente verdadeiro. Não basta as informações teóricas.
A gente tem que vivenciar na prática. E eu sou a testemunha viva de que tudo que acontece lá é real. Não importa o que a mídia diz, não importa o que os veículos de comunicação insistem em propagar, eles mentem. Eles não querem que você saiba a verdade. Eles não querem que você descubra o poder que está por trás dessa associação, o poder que eles querem repassar para nós no sentido de nos libertar desse sistema. Eles não querem que você saiba. Desperte, acorde para a verdade, faça como eu fiz. Se você não tem condições financeiras de ir até Dáquila e viver na pele o que eu e milhares de pessoas viveram, estude as informações, se aprofunde, não seja raso, não seja superficial, vá adiante. O tempo que você tiver, use para estudar, pense. Esse pessoal, o pessoal de Dáquila Pesquisas, o pessoal que está envolvido nas pesquisas de Dáquila, eles gastam muitos recursos, pessoal. Os documentários, o documentário da Terra Convexa, o documentário do Caminho de Peabiru, o próximo documentário que será no Malia dos Astros, cada incursão até a Amazônia para descobrir Ratanabá, tudo isso gasta dinheiro. Tudo isso junta pessoal, gasta tempo das pessoas. Que mentira é essa que é tão custosa para todo mundo? Qual o sentido de uma associação tão grandiosa como o Dáquila estar gastando tanto tempo, enfim, pesquisando e se aprofundando e levando pessoas para as pesquisas e gastando dinheiro e movimentando várias peças de um quebra-cabeça? Se tudo fosse uma mentira, pessoal, basta pensar. É um processo de pensamento. Eu peço que vocês saiam desse vídeo reflexivos com tudo que eu mostrei, com o meu depoimento que eu estou falando para vocês, que é absolutamente verdadeiro, porque eu vi, eu vivi, eu ouvi, eu senti, eu estava lá, eu vi as luzes no céu, eu vi as luzes na mata, eu ouvi os fenômenos, eu vivenciei os fenômenos, eu tive contato com o Bilu veio conversar com a gente, e eu senti, eu vi o ser, várias pessoas viram o ser, não é o Urandi. Não é o Urandi. Como é que o Urandi ele pode crescer, aumentar de tamanho, sair de 1,40 m para 2, 3 metros de altura, se tornar do tamanho de uma casa, ficar transparente, andar para vários lugares ao mesmo tempo, falar com várias pessoas ao mesmo tempo através do labirinto sensorial? Como é que isso pode acontecer, pessoal? Pensem, façam um processo de reflexão. As instituições não querem que vocês saibam a verdade. Acordem de uma vez por todas. Não se deixem mais manipular. As frentes de manipulação estão presentes e eles querem destruir o ser humano, inclusive com respeito às informações. O ser humano, de acordo com a mídia, de acordo com esses veículos, que são uma das frentes de poder, ele se encontra hoje totalmente perdido, porque ele não sabe de onde ele veio, para onde ele vai, o poder que tem. Tudo é distorcido, tudo é manipulado. Eles não nos falam a nossa origem, eles não nos falam como nós chegamos aqui, eles não nos falam quem realmente somos. Vocês acham que vocês vieram aqui para nascer, crescer, plantar uma árvore, fazer um filho e morrer? Não! Não! Essa não é a verdade, essa não é a nossa natureza, esse não é o nosso propósito. Existe algo muito maior que está nos sendo revelado. E essa frente de revelação se chama Dáquila Pesquisas. Acordem de uma vez por todas. Eu peço que vocês acordem. Eu peço que vocês saiam desse vídeo e comecem a estudar e se aprofundar. Porque senão será uma vida perdida. Mais uma vida de reprovação. E vocês, uma hora ou outra, vão ter que descobrir a verdade. Por favor, desperte. Ele estava com vocês lá. Ao mesmo tempo ele estava aqui comigo. E depois, tipo assim, questão de frete, assim, questão de 10, nem 10 segundos ele tava aqui. Não. Estamos prontos, Bilu. Sim. Sim. Escutou? Entendemos. Em breve não terá essa vida de humanos. Ah. Fôlego, por exemplo.